Certo. Agora sim. Então vamos lá, irmãos e irmãs. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. É um prazer enorme estar com cada um dos irmãos e irmãs neste dia. Gostaria realmente de agradecer a presença de cada um dos irmãos e irmãs, agradecer a oração do seu Marcílio. Mas antes de nós adentrarmos nessa palavra que eu selecionei no dia de hoje, sobre a tradição, fugindo um pouco das palavras que o seu Marcílio transmitiu para nós aí nos últimos 2 sermões, eu quis trazer algo, tá dentro das palavras que ele transmitiu também, mas um pouco assim, diferente. Lógico que a tradição também para cada um de nós é importante, é fundamental. Como eu disse, antes de nós adentrarmos nessa palavra, irmãos e irmãs, eu gostaria de compartilhar com os irmãos e irmãs duas situações que aconteceram esta semana, que realmente eu pude perceber o quanto os pais celestiais, os verdadeiros pais, o mundo espiritual trabalham na nossa vida. Essa semana chegou uma multa que eu havia tomado em São Paulo em dezembro, para ser paga. E aí, na quinta-feira, eu fui verificar a situação dessa multa, porque eu soube que essa multa ela poderia apenas se tornar uma advertência e não, eu não teria que receber os pontos e também efetuar o pagamento dessa multa. Pois bem, eu fui cedinho, né, após o rondoq, eu já fui lá no Detran, e aí a moça que era responsável por isso, a Ana, ela acabou que ela está afastada, licença maternidade. E aí eu comecei a ficar preocupado. E aí eu perguntei pro segurança se não tinha uma outra pessoa responsável. Ele falou que essa outra pessoa responsável só chegaria às 9h30 da manhã. Falei, tudo bem, eu tenho algumas coisas para resolver na rua, depois eu volto. Voltei por volta de 10h30, 11 horas, e a pessoa responsável tinha chegado, mas tinha acabado de sair. E aí eu perguntei se ela iria demorar, se iria voltar ainda hoje. Ele falou que talvez iria demorar, mas iria voltar ainda hoje. Acabou que eu retornei para casa e voltei lá mais uma vez. Voltei lá por volta de 1h, 1h30. E aí, irmãos e irmãs, eu sei que realmente levou ali um tempo, então acabou que resolveu, suspendeu, né? A moça lá puxou, verificou através do documento do carro, tudo bonitinho, então a multa ela foi suspensa, né? Ela não precisa mais pagar e não os pontos não cairão, né, na habilitação. Então eu fiquei muito grato aos pais celestiais, os verdadeiros pais, porque realmente a questão aqui, irmãos e irmãs, é nós não desistirmos, né? Eu fui 3 vezes lá com o desejo de realmente ter vitória, de realmente resolver essa situação, não deixar para lá, não deixar largado. Até porque, né, o veículo é um veículo público, então as coisas públicas nós realmente temos que investir o máximo, não desistirmos. Então essa foi uma situação que realmente eu senti o trabalho do mundo espiritual, que realmente o mundo espiritual estava ali me auxiliando para que desse tudo certo. Acabou que no final deu tudo muito certo. E isso me ajudou bastante, irmãos e irmãs, para ter força para a segunda situação que aconteceu, que eu quero compartilhar com os irmãos. Aí na sexta-feira de manhã, que era feriado aqui em Brumado, né, aniversário de Brumado, né, aí a senhora Rosana colocou no grupo que o presidente Couto, a senhora Onan, estava pedindo, né, para nós fazermos aí as venerações para auxiliar no problema judicial. Irmãos e irmãs, eu quero dizer para vocês que realmente para mim, particularmente, é muito conflitante, é muito difícil fazer venerações. Por exemplo, para o seu Marcílio, né, um dia eu estava conversando com ele, ele falou para mim que é muito fácil para ele fazer venerações, né? Eu admiro isso, porque eu queria também, né? Mas infelizmente eu tenho problema nos joelhos
né? Então, é muito difícil para mim fazer venerações. Outras condições é mais fácil, mas venerações exatamente é muito difícil. Então, quando eu vejo essas mensagens, né, do presidente pedindo 400 venerações, para mim 400 venerações é um número muito grande, que assusta. Mas a minha mente original, o meu coração é de realmente querer fazer, de realmente se unir com a figura central maior, de realmente criar unidade de coração e trazer a fortuna celeste para Brumado, para Salvador, para Bahia. Então, quando eu vi essa mensagem na sexta-feira logo cedo. É, detalhe, a nossa casa aqui estava uma bagunça, e aí, antes de falar sobre essa condição para minha esposa, eu decidi limpar toda a casa, né? Lavei o banheiro, lavei a cozinha, lavei a sala. Depois disso, eu fui até a minha esposa, porque a minha esposa, ela já logo fala: não, tem que fazer a condição, não importa o que você está sentindo, você tem que fazer a condição. E aí eu fui falar com ela, falei, quantas venerações você acha que eu deveria fazer? Porque ela me conhece, ela sabe da minha situação. Ela falou, você deveria fazer 120. Aí eu, não sei, Nacha, 120. Eu realmente quero criar um coração de unidade, Nacha. Eu realmente desejo que a Fortuna Celeste possa vir ainda mais para Brumado, na Bahia. Então faz 210. Assim, minha esposa realmente não estava acreditando em mim, né? Que eu poderia quebrar a barreira, né? Mas acabou que eu falei, tá bom, então eu vou começar a condição. E aí eu comecei a fazer, né, irmãos e irmãs, as venerações. Cheguei ali a 120, cheguei a 210, falei, não. No meu coração, eu comecei a ver a foto dos verdadeiros pais, o quanto a verdadeira mãe tem se sacrificado por cada um de nós na linha de frente, o quanto o verdadeiro pai se sacrificou por cada um de nós na linha de frente. Nossa mãe, com 78 anos de idade, eu apenas com 34, mesmo com dores, eu vou me sacrificar, eu vou investir, vou fazer 400, não importa, mesmo que quebre o meu joelho, mesmo que meu joelho fique doendo o dia inteiro, mas eu vou fazer as venerações. Então, irmãos e irmãs, eu superei esse limite, fiz as 400 venerações e a melhor parte vem depois das venerações. Você sente uma alegria diferente da alegria de você conquistar algo material. É uma alegria interna, intensa, que realmente você pôde criar unidade e realmente você fez aquela condição, você não desistiu, você não abandonou, você contribuiu o mínimo possível para nós termos vitória na nossa nação. E aí, após as venerações, né, minha esposa tinha acabado de preparar o almoço, e aí eu fui, tomei aquele banho gelado. Depois de tomar o banho gelado, fui, preparei o meu prato, né, fiz a oração. Nossa, irmãos e irmãs, a comida estava maravilhosa e realmente eu tive muita gratidão, porque é incrível você ali, após as venerações, você tomar aquele banho, apreciar a criação de Deus, realmente foi um momento único. E hoje também, e aí, ontem eu fiquei muito preocupado, porque, irmãos e irmãs, depois de fazer todas as venerações e tal, eu comecei a sentir muita dor de cabeça, muita dor no corpo, e até falei para minha esposa, será que realmente eu vou conseguir fazer as venerações no dia de amanhã, Nástia? Ela falou, vamos fazer um planejamento aqui. De manhã, cedinho, você faz 200 antes das crianças acordarem, e depois que eu terminar todas as minhas aulas, que ela tinha muitas aulas hoje, você faz mais 200. Eu falei, Nástia, eu não sei se exatamente o seu plano vai dar certo. Acabou que não deu certo, porque Jasmine acordou, e aí quando um dos dois está acordado, acorda o outro, e aí começa aquela bagunça aqui dentro de casa, e é muito difícil se concentrar, mas acabou que eu fiz direto as 400 hoje também, e realmente hoje foi melhor ainda, eu não senti dor de cabeça. Lógico, as dores no corpo, irmãos e irmãs, eu estou sentindo os pulsos, os joelhos, realmente o corpo está doendo muito, mas é gratificante poder realmente superar o seu limite, o limite do seu corpo. Por quê? Porque o corpo quem domina é Satanás que não quer que você faça a condição que auxilie
para a providência ir para frente, para ter vitória. Então, realmente, eu fiquei muito feliz por isso. Internamente, eu fiquei muito feliz, porque realmente eu pude auxiliar o mínimo possível para a vitória da nação. Né? Então, era essas duas situações que eu gostaria de compartilhar com os irmãos e irmãs antes de adentrarmos aí na palavra. E como conclusão, né, nunca desistam de tudo aquilo que nos é pedido na linha de frente pelos verdadeiros pais, pelas figuras centrais. Realmente acredite, pense positivo, pense que você sempre pode superar o seu limite. Nós nunca conhecemos realmente o nosso limite ele sempre pode ser quebrado, nós sempre podemos fazer mais do que aquilo que nós achamos que podemos fazer, ok, irmãos e irmãs? Então, agora, adentrando na nossa palavra de hoje, a tradição. A tradição, ela é importantíssima para cada um de nós, principalmente para mim, falando assim, eu nunca tive tradição na minha família. Pode até ser que havia uma tradição de, por exemplo, quando a minha avó materna ainda estava viva, todos os meus tios, todos assim os familiares sempre iam nos visitar, nós íamos visitar a minha avó de domingo, e aí a minha avó fazia aquele almoço, né, gostoso. Então, pode-se considerar que essa era uma tradição, mas a partir do momento que minha avó materna ascendeu para o mundo espiritual, meio que separou toda a família, não se fazia mais essa reunião. Então, eu não sei se realmente era uma tradição, porque eu acredito que uma tradição ela deve ser absoluta, ela nunca deve ser extinguida, ela nunca deve acabar. Então, a tradição para mim, hoje, ela é fundamental porque foi a tradição dos verdadeiros pais que realmente me atraiu para conhecer mais o princípio divino, para conhecer mais a nossa igreja. Né? Então, inclusive, quando meu pai espiritual me convidou, ele me convidou para participar do Dia de Deus. Né? Foi a primeira vez que eu conheci a sede de São Paulo e eu fiquei assim encantado, eu fiquei muito feliz. E aí eu até me perguntava: Dia de Deus? Vocês celebram o Dia de Deus? Nossa, que incrível, que interessante. Eu nunca tinha visto isso nas outras igrejas, celebrar o Dia de Deus e ainda com frutas, café, leite, várias coisas, né? Realmente ali transmitindo a palavra de Deus, cantando, eu achei muito interessante, eu achei muito incrível. Então foi isso que realmente me atraiu bastante, essa questão da tradição, que eu quero muito transmitir para os meus filhos, né? Minha esposa e eu queremos muito transmitir a tradição para os nossos descendentes. Acredito que cada um de nós desejamos transmitir isso para a nossa descendência. Qual o significado da palavra tradição? Tradição é uma palavra com origem no termo em latim traditio, que significa entregar ou passar adiante. A tradição é a transmissão de costumes, comportamentos, memórias, crenças para pessoas de uma comunidade, sendo que os elementos transmitidos passam a fazer parte da cultura. Para que algo se estabeleça como tradição, é necessário bastante tempo para que o hábito seja criado. Então, aqui na Bahia, nós temos aí a tradição do São João, né? Essa época de junho, julho aí tem aí o São João, né? O pessoal estourando bomba, fazendo as comidas típicas, né? Eu acho muito interessante. Lá em São Paulo não tem essa tradição, né? Do São João. Eu achei muito incrível. Então, leva a um período de tempo e acaba se tornando algo cultural, né? Faz parte da cultura. E aí acaba se tornando um hábito. Então, a tradição realmente deve ser uma tradição centralizada nos verdadeiros pais. Lógico que tem as tradições do mundo secular, mas a nossa tradição como famílias abençoadas deve ser centralizada nos verdadeiros pais. Eu não estou conseguindo ver ali direitinho, só um minutinho. Não estou tá ruim para ler ali.
O que é a tradição da Igreja da Unificação? A tradição dos verdadeiros pais é uma expressão que congrega os membros da Igreja da Unificação. O próprio verdadeiro pai tem utilizado a tradição como tópico de numerosos sermões e enfatizado o quanto é importante para cada membro herdá-la dos verdadeiros pais. Então é fundamental e importante, irmãos e irmãs, cada um de nós, como eu citei anteriormente, herdarmos a tradição dos verdadeiros pais. Que essa tradição dos verdadeiros pais, ela é para unir cada um de nós, juntar cada um de nós. Eu já sinto até, acredito que cada um dos irmãos e irmãs também sente falta já daquele período que nós aí compartilhamos juntos, né? Aí aqui na sede de Brumado, o dia da criação, o dia dos filhos verdadeiros, o dia de Deus, né? Quando nós celebramos juntos e podemos compartilhar de um momento de alegria, né? Então é um momento de realmente se reunir centralizado naquilo que os verdadeiros pais transmitiram para cada um de nós. E eu acho incrível porque essa tradição dos verdadeiros pais é muito bonita. Acho incrível o quanto eles transmitem para nós de pureza, de realmente fidelidade para com aquilo que é cultural na Coreia. No sentido mais profundo, a tradição que precisamos herdar é a do coração, a mesma que os verdadeiros pais têm exemplificado através de uma vida de pagamento de indenização pelos outros, com amor e disposição sacrificais. Então, irmãos e irmãs, a tradição mais importante que nós temos que herdar é a tradição do coração. Se não herdarmos essa tradição do coração, nós não iremos realmente transmitir aquilo que os verdadeiros pais tanto desejam que nós venhamos a aprender, que nós venhamos realmente substancializar. E nós podemos realmente só herdar essa tradição através de uma vida de pagamento de indenização pelos outros, com amor e disposição sacrificais. Tempos atrás, eu disse para minha esposa, né, que infelizmente alguns casais que nós demos o vinho, né, se separaram, e aí eu acredito que minha esposa e eu acabamos pagando muita indenização, né, muito peso sobre nós vem quando esses casais não entendem a importância de receber a bênção, diferentemente, irmãos e irmãs, desses casais que nós vimos aí dando testemunho no informativo semanal nos Estados Unidos, da importância da bênção, da importância de realmente ter uma família verdadeira, de estabelecer famílias verdadeiras. Então, essas famílias que não entendem realmente o valor e a essência da bênção acabam se separando, destruindo a bênção. E aí nós que oferecemos a bênção para eles, levamos a bênção para eles, acabamos pagando um pouco de indenização. Mas essa indenização é uma indenização boa, porque, na verdade, na época que eles receberam, eles foram muito receptivos, eles foram muito amorosos conosco, e ali nós cumprimos com a nossa responsabilidade. E naquele momento nós elevamos um pouquinho o nível do nosso amor. Tá? O estabelecimento de uma nova tradição. A missão básica dos nossos verdadeiros pais é dupla. Em primeiro lugar, eles estão restaurando a humanidade e o ambiente para Deus. Em segundo lugar, e ao mesmo tempo, estão construindo o reino dos céus na terra, e através deste, o reino no mundo espiritual também. Portanto, algumas de nossas tradições relacionam-se com a restauração do passado, enquanto outras associam-se ao estabelecimento de um mundo ideal. Então, irmãos e irmãs, para ficar bem claro, a missão básica dos nossos verdadeiros pais é dupla, né? É restaurar a humanidade e estabelecer um ambiente ali para Deus.
e, ao mesmo tempo, construir o reino dos céus aqui na terra, consequentemente no mundo espiritual. E aí, algumas das tradições que foram estabelecidas pelos verdadeiros pais funcionam como restauração do passado. Um exemplo dessa restauração do passado, né, é exatamente a bênção de, no passado, né, o povo judeu, os pais é que escolhiam os pretendentes para os filhos, né, o filho, a filha, os pais que escolhiam. Só que, infelizmente, no passado, o que aconteceu? O povo de Israel, ele se misturou com outros povos que realmente não estavam alinhados com o ideal de Deus. É diferente de você receber uma bênção internacional, porque se mesmo que você receba uma bênção internacional e os dois estão centralizados nos verdadeiros pais, aí está restaurando o erro do passado do povo israelita, que mesmo que recebesse a bênção com uma pessoa de uma cultura diferente, mas a sua cultura deveria prevalecer. Assim sendo, a tradição da bênção, né, ela deve ser absoluta. Então, os dois devem entender a importância da bênção que restaura tanto o passado quanto o futuro. O mais importante quando se fala de tradição é a atitude interna. Os membros da Igreja da Unificação devotam suas vidas servindo a Deus, aos verdadeiros pais e às figuras centrais. Mas cada um de nós deve ter em mente que o aspecto mais importante ao se manter uma tradição é nossa atitude e não o ritual em si. Então, quando nós, irmãos e irmãs, estamos fazendo alguma condição, seguindo os passos da tradição que foi estabelecida pelos verdadeiros pais, o mais importante é a nossa atitude interna, não é o ritual externo em si, como nós vamos ver mais à frente, e sim realmente o nosso interior, a nossa sincera devoção interna para com o desabrochar, o desenvolver dessa tradição. Por que seguir as tradições? Seja a tradição um aspecto interno da nossa atitude ou uma cerimônia externa, ela pode nos atrair ao nosso Pai verdadeiro e Deus, através do respeito e amor que demonstramos. As tradições podem estreitar ainda mais a fenda que existe entre os verdadeiros pais e nós mesmos. Assim sendo, irmãos e irmãs, quando nós realmente damos continuidade à tradição dos verdadeiros pais, isso significa que nós estamos nos assemelhando aos verdadeiros pais. Não estamos deixando morrer aquilo que os verdadeiros pais substancializaram, aquilo que os verdadeiros pais, com muito suor, lágrimas e sangue, estabeleceram. Então, assim, nós podemos realmente adquirir o respeito e amor dos verdadeiros pais e dos pais celestiais, porque a tradição, ela realmente é algo fundamental e importante, tanto para nós no presente, quanto para os nossos descendentes e também para os nossos antepassados. Não podemos jamais deixar de realmente investir sincera devoção nas tradições que são estabelecidas, né? No dia de hoje, nós teremos ali às 10 horas da noite, já adiantando, né? Nós teremos ali a celebração, né, dos 2 dias sagrados que ocorreu esta semana. Então, é importante cada um de nós realmente termos um coração sincero de devoção e participarmos
o mínimo que seja realmente estarmos ali juntos com os verdadeiros pais. O estabelecimento das tradições da Igreja da Unificação. Os verdadeiros pais estabeleceram as cerimônias e as tradições do nosso movimento a partir de um profundo amor por Deus. Eles precisaram atravessar muitas dificuldades e tribulações a fim de fazê-lo. Então, irmãos e irmãs, para os verdadeiros pais estabelecerem essas cerimônias e tradições do nosso movimento, foi através de um profundo amor por Deus. Então, quando nós estamos seguindo essa tradição, dando continuidade a essa tradição, é porque nós também desejamos ter esse profundo amor por Deus, desenvolver esse profundo amor por Deus, esse sincero amor por Deus que os verdadeiros pais também têm. Tá? Ao assimilarmos as tradições que nos ensinam, devemos servir a Deus e aos verdadeiros pais na posição de filhos, com um coração de fidelidade e devoção filial. Então, quando nós assimilamos, irmãos e irmãs, as tradições que os verdadeiros pais nos ensinam, nós temos que estar realmente numa posição de filhos verdadeiros, com um coração de fidelidade e devoção. Nunca abandonarmos, né, como esta semana também gostaria de relembrar, né, tivemos aí o testemunho do nosso irmão João e da nossa irmã Cida no Rondoquê, e aí o nosso irmão João fala, né, jamais eu vou abandonar os verdadeiros pais, jamais eu vou abandonar o princípio divino, né, nós temos que ter esse mesmo sentimento todos os dias de jamais abandonar os verdadeiros pais, de jamais abandonar o princípio divino, né? Nós temos que realmente também jamais abandonar as tradições, né? A tradição do Rondoquê, a tradição da celebração dos dias sagrados, né? A tradição da cerimônia de ascensão, e todas as tradições que foram estabelecidas com um profundo amor por Deus pelos verdadeiros pais. Os cultos dominicais. Então, apesar de nós estarmos fazendo aí o nosso encontro no dia de sábado, né, nós vamos ver aqui a importância de nós realmente realizarmos esses encontros. Nosso pai fala cultos, né? Lógico que ele deve ser ali no domingo, mas nós fazemos o nosso encontro no sábado, que também é muito importante, que é fundamental para cada um de nós. Nós vamos ver a seguir nas palavras dos verdadeiros pais a importância da presença de cada um de nós participando dos cultos. O culto da igreja é um momento de batalha entre Deus e Satanás. O Pai tem nos ensinado que os cultos não são apenas reuniões, mas o local em que o Pai Celeste e Satanás realmente travam batalhas. Então, irmãos e irmãs, a partir daquele adentrou o sábado, que é o dia do nosso encontro, de nós nos reunirmos para ouvirmos as palavras dos verdadeiros pais, rever, mesmo que seja virtualmente, cada um daqueles irmãos e irmãs que nós não vimos durante toda a semana. Ali é o momento que decide, é uma batalha entre Deus e Satanás. Deus querendo que realmente você participe, esteja lá às 7 horas até o final participando, recebendo a palavra, recebendo vida, mas Satanás quer que você tenha, de repente, um outro compromisso. Surge um compromisso e aí você dê prioridade para esse outro compromisso, sendo que o seu encontro com Deus, né, o seu encontro com os outros irmãos, com as figuras centrais, é somente ali no sábado, às 7 horas. Não tem outro horário. Mas aí surgiu uma outra situação que Satanás colocou. Então, esse é o momento que a batalha começa. E aí que nós realmente temos que ter força para estar do lado
de Deus, né? Mais cedo, a minha esposa ia fazer um a um com uma jovem, né? E aí ela acordou cedinho hoje para dar várias aulas. E aí ela, ai, Anderson, eu tô com sono. E agora eu falei, agora é que a batalha começa. É melhor você fazer oração para estar do lado de Deus ou do que você ir dormir para descansar o seu corpo e estar do lado de Satanás. Então, naquele momento decisivo, quando eu estou ali já no número 300 das venerações, e aí o meu joelho doendo muito, 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 que eu chego até chorar de dor e quero parar, eu não posso parar, porque aquele é um momento decisivo que se eu parar, se eu quebrar a condição, Satanás vai pegar tudo, Satanás vai levar tudo. Então, realmente tem que ser até o final para estar realmente do lado de Deus. O nosso encontro é sábado, às 7 horas, não tem outra coisa, não. Sábado, 7 horas, eu tenho que estar ali participando do encontro, do culto, realmente é palavra de Deus, eu tenho que estar lá, eu tenho que estar do lado de Deus, eu não posso estar do lado de Satanás. Nós temos que ter esse sentimento. Nos primeiros dias, muitos membros relataram sentir a intensidade dessas batalhas. Então, nós também temos que ter, irmãos e irmãs, a capacidade de sentir que Deus e Satanás está aqui batalhando para ter cada um de nós, para ter nós ou no lado de Deus ou no lado de Satanás. Nós temos que ter essa capacidade. Não podemos deixar Satanás vencer essa batalha. Deus é quem tem que vencer essa batalha. O culto da igreja é um momento de batalha entre Deus e Satanás. O culto dominical oferece uma oportunidade para que cada um de nós entregue-se a Deus, dividindo o bem e o mal no interior de nossas mentes. Essa, em particular, é a hora apropriada para demonstrarmos arrependimento pela semana que transcorreu e reafirmarmos nossa determinação em servir ao Pai Celeste na próxima semana. Então, irmãos e irmãs, o momento do nosso encontro, né, que é o nosso culto sabadal, vou colocar assim, tá? É uma oportunidade para que cada um de nós entregue-se para Deus. É aquele momento de se entregar dentro da palavra para Deus. Deus, eu estou aqui dividindo o bem e o mal, estabelecendo o bem como vitorioso no meu interior. E aí, essa é a hora apropriada para nós demonstrarmos arrependimento se nós não investimos o suficiente essa semana e reafirmarmos nossa determinação em servir ao Pai Celeste na próxima semana que se iniciará. Não, eu não investi o suficiente esta semana, na próxima semana eu vou investir, eu vou realmente sacrificar um pouco mais, derramar um pouco mais de suor, lágrimas e sangue. Né? Então, quando foi pedido esta condição, também uma coisa que motivou muito, são somente 3 dias, sexta, sábado e domingo, eu tenho que fazer, eu tenho que derramar suor, lágrimas e sangue, se possível, para fazer essa condição, para realmente criar essa unidade. É uma oportunidade de arrependimento, de reafirmar o meu relacionamento com o Pai Celeste. O culto da igreja é um momento de reflexão sobre nossa vida espiritual. É importante aprendermos a rever nossa vida espiritual todos os dias, não apenas a fim de nos prepararmos para o culto dominical, pois nossas vidas de fé devem ser aprofundadas diariamente. Nosso ensinamento é o princípio, porém precisamos nos preocupar igualmente com os princípios de nossa fé e com o nosso estilo de vida. Ou seja, irmãos e irmãs, vida de fé é estilo de vida, então nosso estilo de vida deve ser centralizado no princípio. Se nós realmente diariamente não analisamos como está a nossa vida de fé, como está o nosso estilo de vida, é muito preocupante,
nós entramos ali num estado de tranquilidade, na zona de conforto, e é onde Satanás ataca, onde Satanás gosta de realmente vencer a batalha, na zona de conforto. Quando participar de qualquer culto, fique atento e descubra o princípio vivo, incorpore-o à sua vida diária. Então, cada encontro que nós participamos no sábado, nós temos que estar atento à palavra que está sendo transmitida e captar essa palavra, transformar essa palavra num princípio vivo dentro de nós, na nossa vida diária, como o reverendo Kim tem enfatizado no Rondoquê, que nós realmente temos que, a cada momento, Deus estar vivo em nossa vida, o princípio divino estar vivo, nós realmente transmitirmos o princípio divino em cada uma das atitudes que nós tomamos dentro do nosso dia. Ok, irmãos e irmãs? Então, até aqui, essa palavra, na verdade, é do livro A Tradição, e nos próximos eu vou transmitir um pouco mais para os irmãos. O próximo tópico será Cânticos Sagrados e outros mais. Até aqui eu gostaria de realmente transmitir essa palavra de hoje. Vamos fazer uma oração para finalizarmos essa parte da palavra. Boa noite, amados pais celestiais, verdadeiros pais do céu, terra e humanidade de Jesus. Agradecemos assim por mais um dia estarmos aqui na tua presença, estarmos aqui reunidos, Pai. Agradeço a cada um destes amados irmãos e irmãs, aos seus respectivos familiares por estarem conosco, que realmente, Pai, o Senhor cada vez mais possa inspirá-los, capacitá-los e realmente, Pai, ser vivo na vida de cada um deles, Pai, realmente nós possamos ofertar o nosso melhor no teu altar, realmente, Pai, nos arrependermos por não investirmos mais e sempre buscarmos, Pai, a tua presença em nós, uma presença viva, quando for o momento da batalha, estarmos do teu lado e não do lado de Satanás, sempre realmente superarmos os nossos limites, acreditando, Pai, que para o Senhor nada é impossível, para o Senhor não há limites, o Senhor pode quebrar todas as barreiras e todos os limites. Realmente, Pai, lhe agradeço por tudo e que cada um destes amados irmãos e irmãs possam ter um ótimo final de semana e uma ótima semana que se iniciará. Eu oro e oferto esta oração em meu nome, Anderson Costa, Anastácia Macarenco, uma família abençoada central. Ádio. Obrigado.